A minha família precisa estar unida. E quando eu olho lá em Josué 24, versículo 15, a parte B, nós aprendemos com a palavra do Senhor o seguinte, Josué falando: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma declaração de uma família que está unida. É eu e minha casa. Nós juntos, unidos, serviremos ao Senhor. E esse tem que ser o objetivo da nossa vida. Nós sabemos que muitas vezes nem todos da nossa família está aqui, mas nós vamos continuar profetizando e declarando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Lá em João 17, versículo 20 e 21, é que eu falo quando Jesus, Ele orou por você. E você vai ver nessa palavra, Jesus há 2000 anos atrás orou por mim. A palavra fala assim, Jesus falando: eu não rogo por esse somente, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus orando por aqueles que ainda iam crer nele pela palavra de Deus, para que todos nós sejamos um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus orando para que nós tivéssemos unidade como irmãos, unidade como igreja, e eu quero dizer ainda mais, unidade como família. E 1 Tessalonicenses 3, versículo 22, a palavra fala assim: e o Senhor vos aumente e faça crescer em um amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Que maravilhoso! Que o amor possa crescer de um para com o outro. Imagina dentro da nossa família. O amor precisa crescer a cada dia, de um para com o outro. Pastor, você fala que a família precisa viver em unidade. Mas como que eu faço? O que eu tenho que fazer? Nessa noite, quais são as coisas que eu preciso guardar no meu coração para manter a minha família unida? E nós vamos usar o maior de todos os exemplos. Exemplo para mim, exemplo para você, Jesus. Primeira coisa que eu quero pensar nessa noite é que para mim manter a minha família unida, eu preciso perdoar como Jesus. Vamos falar? Perdoar como Jesus. Amados, todos os dias eu e você, nós damos motivo para Deus desistir de nós. Ele desiste? Não. Você sabe o que Ele faz com a minha vida, com a sua vida? Ele nos perdoa. Porque quando você ora com o coração arrependido diante dEle: Pai, eu errei, pequei contra o céu, pequei perante Ti. O que Ele faz? Ele te perdoa. Provérbios 10, 12 fala que o amor, ele cobre todas as transgressões, outras versões, todos os pecados. É esse amor de Deus que nos leva a Ele nos perdoar. E aí, quando eu olho na palavra do Senhor, eu vou pegar um exemplo que Jesus fez algo muito interessante. Em João 4, capítulo 4, Jesus, ele conversa lá com a mulher samaritana. E Jesus tem um encontro com ela, e tem um grande diálogo com ela. Naquele encontro, ela é curada. Ela é curada da sua alma.
E aí ela vai para a cidade e ela fala assim para as pessoas: olha, vem ver um homem que tem dito tudo quanto eu tenho feito. Vem ver um homem que tem dito tudo quanto eu tenho feito. Mas a gente podia parar e pensar, sabe o que ela estava dizendo? Esse homem sabe da minha vida. Esse homem sabe que eu vivo uma vida em pecado. Esse homem, ele diz tudo quanto eu tenho feito e ele decidiu me amar. Porque ele apresentou água viva para mim, para me curar. Sabe, amados, é para mim e para você. Jesus, ele te conhece, ele sabe tudo quanto você tem feito. E mesmo assim, ele decidiu te amar. Sabe, Jesus decidiu me amar, apesar dos meus erros, das minhas limitações, dos meus defeitos. Ele decidiu me amar. E é o perdão. Sempre foi a tônica do ministério de Jesus. Porque ele queria deixar um exemplo para mim e para você, para que nós também pudéssemos perdoar, e muito mais, dentro da nossa família. Porque quando a gente fala de família, você escolheu a família que você nasceu? Alguém aqui escolheu a família que ia nascer? Ninguém. Ninguém escolheu a família que nasceu, mas Deus, ele escolheu a família para você. E se ele escolheu, ele fez uma escolha boa, porque tudo que Deus faz é bom. E nós devemos praticar, o perdão é lá na nossa casa, é lá na nossa família. E eu vou falar nos pequenos erros e nos grandes erros também. Sabe quando o Manuel veio aqui? Se um de nós tivesse colocado o pé na frente dele, o que ele teria derramado dessa garrafa? Pode responder. Ele teria derramado água. Agora eu pergunto para mim e para você, e nós? Quando às vezes nós tropeçamos, o que nós derramamos de nós? É amor? O que você tem derramado da sua vida é perdão? Sabe, amados, o que nos faz cair não são as pedras grandes, não são os pecados grandes, mas são as coisas pequenas. E às vezes um ato de amor, um ato de perdão, está lá nas mínimas coisas. O marido que perdoa, a esposa que perdoa, o marido que ronca à noite. O marido que perdoa, né? A esposa que acorda, não de bom humor. Os pais que perdoam muitas vezes a falta de reverência dos filhos. São coisas que a gente pode conversar, resolver, ajudar. E eu quero perguntar nessa noite, quais são as pedrinhas que você tem feito virar tempestade dentro da sua casa? Quais são as pedras pequenas que você não tem abrido mão, não tem perdoado? Quais são as pedras pequenas que você tem derramado? E quando você cai, o que você tem derramado? Amados, derrame perdão, derrame amor, derrame compreensão. Sabe que da sua vida o que tem saído é ódio, rancor, é raiva? Se você acaba de pecar e você pedir perdão para Deus, o que vai acontecer? Deus vê o seu coração sincero e Deus vai te perdoar. E por que muitas vezes nós negamos o perdão aos nossos? Por que você nega perdão aos seus? Amém?
eu preciso ter a minha família unida. É a primeira coisa que eu preciso exercitar dentro da família, perdoar. A segunda coisa que eu preciso exercitar é valorizar como Jesus. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: valorize a sua família. Amados, Salmo 139, versículo 13. Vou acompanhar aqui. Pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre de minha mãe, e eu vou te louvar, porque de um modo tão terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Vamos falar junto? Maravilhosas são as tuas obras. Agora põe a mão no seu peito e fala assim: a minha alma sabe muito bem. Você sabe que Deus quer que nós entendamos nessa noite o que quer, o Senhor, o que Ele quer que a sua alma entenda, o que você compreenda, que maravilhosas são as obras de Deus. Eu preciso entender, eu preciso colocar dentro da minha alma que é maravilhoso o que Deus faz, porque o versículo está falando que Ele te fez, e se Ele te fez, você é maravilha de Deus. Amém? O Senhor, Ele formou você lá no ventre da sua mãe. Ele te escolheu. Sabe, independente da situação, Ele nos ama e Ele quer para nós o melhor. Isso é extraordinário. Um Criador, Ele, o Criador, Ele dá valor, importância à sua criação. Você sabe por que uma mãe briga com os filhos quando os filhos começam a sujar a casa? Porque é ela que está limpando. Aí o pai, ele fica, deixa a luz acesa lá, não tem ninguém. Porque é ele que faz isso. Que é ele que paga a conta. Vai você escrever no desenho que o seu filho te deu. O que ele vai falar? Ele vai brigar com você, falar: mãe, pai, é o desenho que eu fiz. É assim. E quanto mais Deus que nos criou, Ele nos valoriza, amados. E é isso que a nossa alma precisa internalizar. E é esse valor que eu preciso dar para minha família. E quero te perguntar, qual foi a última vez que você fez alguma coisa, fez algo especial, você criou algo? Imagina que você vai lembrar o valor que você deu, porque você valoriza o que você faz. Assim como o pedreiro valoriza a construção, a casa que fica pronta, assim como o confeiteiro valoriza o bolo que ele faz, assim como as costureiras valorizam as suas roupas feitas, nós sabemos valorizar aquilo que nós fazemos. E eu quero dizer para você, você precisa também valorizar a sua família. Você foi criado para a sua família e a sua família foi criada para você. Deus criou a mim e a você e Ele nos valoriza. Amados, muito antes da gente ser constituído filhos ou pai, você foi concebido na mente de Deus. Muitos filhos, às vezes, não são desejados pelos seus pais, mas eles foram planejados e criados por Deus. Sabe, amados, quando a gente fala de ter valor, é triste quando a gente não tem valor. É difícil quando você não sente o seu valor.
quando você não sente que está sendo valorizado. É fácil? Não. E a palavra nos fala de Zaqueu. Zaqueu, ele era um homem que não tinha valor pelas outras pessoas. Por quê? Pela sua deformidade, ele tinha um problema físico, ele era muito baixo, ele tinha uma deformidade moral, ele é um cobrador de impostos, injusto, cobrava além daquilo que era necessário. Então aquele homem não era visto com nenhum tipo de valor pelas pessoas. Mas Jesus, o dia que ele foi passando naquele caminho, o coração de Zaqueu a mil, subiu naquela árvore e ficou lá esperando porque ele queria ver Jesus. E Jesus para debaixo daquela árvore e chama ele pelo nome. É como se Jesus falasse assim: Zaqueu, você tem valor para mim. Eu quero estar na sua casa. Desce, porque eu quero estar na sua casa. Sabe, amados? Zaqueu, você tem valor. Pronto, acabou. Sabe, aquela frase transformou totalmente a vida daquele homem. E essa transformação foi para sua casa e foi para sua família. Eu quero dizer para você que você tem valor. E que essa valorização do Senhor pela sua vida, ela possa transformar a sua vida. E ela vai transformar a sua casa e vai transformar a sua família. Amém? Porque nós, seres humanos, a gente tem a tendência do que? A gente só valoriza quando a coisa é boa. A gente só valoriza quando tira nota boa, quando conquista algo em especial. Quando a gente pensa nos nossos filhos, quando alguém passa no vestibular, num concurso, vai bem numa entrevista. Mas sabe o que é valorizar, assim como Jesus? É valorizar o seu filho mesmo que ele tire uma nota ruim, para que ele tenha desejo de melhorar. Para que a nota que ele tirou naquele dia não faça ele ter medo de você, não faça ele tenha receio de você. É valorizar, mesmo quando não passou no concurso, no vestibular, na entrevista, mas fazer aquela pessoa se sentir amado, se sentir que tem um pai, uma mãe dentro de casa que o valoriza. Porque tristeza e decepção ele já teve, ele não precisa de mais. Ele precisa saber que dentro da casa dele tem uma família que o ama, que o valoriza. Tem uma família, e eu e você precisamos ser essa família, que seja sinônimo de abrigo, seja sinônimo de segurança, para que nas horas mais difíceis, os membros da nossa família possam saber que dentro de casa tem um porto seguro. Amém? Imaginar assim, Jesus falando: aqui eu te amo porque eu te fiz e você é especial para mim. Edson, eu te amo porque eu te fiz e você é especial para mim. Que cada um de vocês, o Senhor falando, Ele te ama porque Ele te fez e vocês são especial para Deus. Amados, e valorizar, às vezes está nos menores detalhes. A gente precisa criar uma cultura dentro da nossa casa de valorizar os nossos, né? E tem uma coisa que o povo da geração passada, nossa geração, da minha, tem o costume de fazer, mas tem se perdido muito. É aquela coisa de chegar na casa dos pais e falar: pai, tua bênção, pai, bênção, mãe. É você valorizar uma autoridade, alguém mais velho sobre você.
E eles enchem o coração, a alma, a boca para falar: Deus te abençoe, meu filho. Nós temos perdido isso. Custa alguma coisa para mim e para você fazer? Custa alguma coisa a gente ensinar os mais novos a valorizar a bênção recebida dos mais velhos? E eu amo, né, quando eu tenho vários tios e tias para pedir a bênção deles. E aí eu vou lá: benção, tia, e cada uma vai e abraça, e Deus te abençoe. E esses dias foi muito engraçado. Eu estava saindo do banco, e ali no autoatendimento, né, tinha um monte de gente, e tinha uma tia minha lá no fundo. Aí eu passei de longe e falei: benção, tia. Aí todo mundo olha, né? E ela: Deus te abençoe, meu filho. A bênção é minha, eu não vou perder a minha bênção. Faça, ensine na sua casa. Eu louvo a Deus pela vida da Camila e do Luciano. Quando a Ludmila chega em casa, a primeira coisa que eles já vão falando para elas: Ludmila, a benção do tio, a benção da tia. Eles estão ensinando, eles estão plantando. E nós temos a maior honra de falar: Deus te abençoe. Amém? E é isso, o céu se abre, a bênção vem, o coração se enche de amor. Mas eu e você precisamos valorizar os membros da nossa família. E para terminar, o último ponto: o que eu posso fazer para unir a minha família? Eu preciso entender como Jesus entendia as pessoas. Entenda como Jesus entende. Salmo 145, versículo 8. A palavra do Senhor nos fala da seguinte forma: piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. Em outras versões a palavra fala assim: o Senhor Deus, Ele é bom e Ele é cheio de compaixão. Ele demora a ficar irado e tem sempre muito amor. Quando falo de entender como Jesus, a primeira coisa que vem à nossa mente é que a paciência está acabando. Por que nos dias de hoje a gente está sendo tão impaciente? É tão engraçado assim. Eu me considero uma pessoa com paciência. Aí às vezes eu estou numa rodinha conversando, eu espero a minha vez para falar. Aí na hora que eu vou falar, todo mundo quer me atropelar. Aí eu falo: calma, calma, agora é minha vez de falar. A gente precisa, sabe por quê? Porque a gente só vai entender o outro quando a gente ouvir. E você tem tido paciência para ouvir dentro da sua casa? Marido, você tem paciência para ouvir a sua esposa falar? Deixa ela falar. Pais, vocês têm sentado com seus filhos e falado: fala, filhos. Eu sei que muitas vezes eles não querem falar, mas você tem que incentivar. E vai, e conversa. É só assim que a gente pode entender. Sabe, Jesus, Ele nos entende. Ele entende nossos questionamentos. Ele entende as nossas crises. Ele entende os nossos pensamentos. E é isso que nós precisamos levar para a nossa família. Não é só um questionador. Está em crise. Não, eu preciso entender. Eu preciso sentar ali, eu preciso começar a entender o que acontece dentro da minha casa. E Marta e Jesus. João 11, versículo 21. Lázaro já tinha morrido, Jesus chega depois. Aí a Marta já vai rapidinho e fala assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Jesus, Ele não se impressiona com as nossas reações. Amém?
Jesus, ele não se impressiona com as nossas reações. E você vai entender por quê. Talvez naquela hora Jesus olhasse para ela e falasse assim: Marta, eu tenho controle, ele viverá. Jesus, ele estava compreendendo a dor de Marta, que naquela hora ela estava desesperada. E ele nem levou a falta de consideração de falar que Jesus estava atrasado. Mas ele olhou para ela: Marta, eu continuo te amando e eu vim aqui para te ajudar. E quando Jesus, ele compreendeu Marta, ela compreendeu Jesus. Ela pôde compreender o Mestre, ela pôde entender que Jesus tinha algo em especial para fazer com a vida deles e com a vida de Lázaro. E eu quero dizer que a sua família só vai entender os seus motivos se você compreender os motivos dela. Sabe, amados, todos nós temos o dia mau, todos nós temos o dia difícil. E tem dias que a gente trabalha, e talvez não seja fisicamente, mas psicologicamente, mentalmente, você chega desgastado em casa. E tem dias que eu chego em casa desse jeito. Como diria a irmã Geralda, é desse jeito aí. E eu vou dormir 30 minutos, 40 minutos. É como se colocasse o celular na tomada para terminar o resto do dia. E você sabe o que eu mais amo? É que eles não falam assim: o pai está cansado. O pai já vai dormir de novo. Eu não sei porque vocês estão rindo, mas tudo bem. Aqueles assim: vem Jesus. Nenhum deles questiona, sabe? E aí isso sabe o que eu fico mais feliz? Que eu falo assim: eles me compreendem. Eles entendem que eu preciso daquele momento, porque o pai deles não vai ser nada assim, eles não dormissem 30 minutos antes. Isso me faz olhar para eles e entender que eles têm os momentos deles, eles têm as situações deles, e eu preciso compreendê-los também. Amém? Amados, família não é um hobby, não é um passatempo. Família é para sempre. Não tem como você fugir da responsabilidade. E não importa a situação que qualquer membro esteja, nós não podemos desistir. E eu quero profetizar nessa noite que a sua família vai ser feliz, a sua família vai ser abençoada, que você vai ter sucesso. E se você fizer assim como Jesus, perdoar, amar, valorizar, compreender cada membro da sua família. E você sabe, essa responsabilidade está na mão de quem? Sua. Está na mão de você ser está nas suas mãos ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho. Essa responsabilidade é minha. Eu preciso fazer a diferença. E para terminar, eu queria contar uma história para vocês, que é o bate-boca das ferramentas dentro da oficina. Conta-se que na carpintaria, certa vez, houve uma estranha assembleia. E foi um verdadeiro bate-boca para acertar as diferenças com as ferramentas. Aí, depois de muita discussão, o martelo exerceu a presidência, mas os participantes notificaram que ele teria que renunciar. Mas qual que é a causa? Aí falaram assim: você faz barulho demasiado,
e além do mais, passa todo o tempo golpeando. O martelo aceitou sua culpa, mas ele pediu que também fosse expulso o parafuso, dizendo que ele dava muitas voltas para conseguir fazer alguma coisa. Diante daquele ataque, o parafuso olhou assim e concordou. Tá bom, mas eu quero pedir a expulsão da lixa, porque ela é muito áspera no tratamento com os demais, sempre entrando em atrito com todo mundo. A lixa acatou, beleza, tá? Com a condição que se vocês expulsar o metro também, porque ele sempre mede todo mundo e é tudo segundo a medida dele, como se ele fosse o único perfeito. Naquele momento entrou o carpinteiro. Aí juntou todo o material, juntou as ferramentas e ele começou a trabalhar. E o carpinteiro usou naquele dia justamente o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. E finalmente, a rústica madeira que estava ali se converteu num fino móvel. Quando a carpintaria novamente ficou só, aí lá veio a ferramenta de novo e voltou a discussão. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse: senhores, ficou demonstrado que nós temos defeitos. Mas o carpinteiro, ele não trabalha com os nossos defeitos, mas sim com as nossas qualidades, com nossos pontos fortes. E assim, eu proponho abandonar essa discussão e nos concentrarmos em tarefas construtivas. A proposta foi aceita por unanimidade e todos se sentiram então uma verdadeira equipe capaz de produzir objetos de qualidade, se unidas no mesmo propósito e nas mãos e na mente do hábil carpinteiro. Amém? Você se achou nessa história? Amém. Carpinteiro é Jesus. Cada um de nós somos uma ferramenta. Todos temos nossos erros, todos temos nosso defeito. Mas Jesus não trabalha com nossos erros. Ele trabalha com as nossas qualidades. Ele trabalha com aquilo que nós fazemos de melhor. E você sabe o que é a carpintaria? O que o serrote falou? Vamos agora parar com essa bagaceira e vamos se unir e vamos fazer coisas construtivas juntos, em unidade. E na nossa família é assim. Se for olhar para o pai, para a mãe, para os filhos, cada um tem seu defeito. Mas eu quero dizer que tem muito mais qualidade do que defeito. E se todos estiverem unidos, grandes serão as coisas que serão feitas. Amém?